O tema da mensagem desta noite é o que fazer quando tudo parece estar perdido. Não sei se você já passou por uma situação assim, mas se você não passou, que bom, que bom. Mas se prepare, porque pode haver um dia que você se sinta desta forma: eu acho que tudo está perdido. E a mensagem desta noite vem como resposta justamente para esta pergunta: o que fazer quando tudo parece estar perdido? O texto está em Atos capítulo 16, versículos 27 a 34. É um texto também bastante conhecido. Nós vamos aprender a partir do relato que Lucas registrou aqui no livro de Atos, aquela passagem do carcereiro, quando Paulo e Silas foram então presos. Atos 16, versículos 27 ao 34, diz assim a palavra de Deus. No telão, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhes afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os de toda a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua mesa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Até aqui. Meus irmãos, nós temos uma narrativa interessante aqui sobre um fato onde Paulo e Silas haviam sido açoitados por causa da pregação do Evangelho, e no versículo 19 aí desse mesmo capítulo diz: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Paulo e Silas, por causa da mensagem de Cristo, estavam atrapalhando o lucro naquela região. E com a pregação do Evangelho, eles estavam trazendo prejuízos para aquela sociedade, e então decidiram açoitá-los e prendê-los. E depois dos açoites, todos feridos, ali os dois, foram levados para a prisão. E a ordem era que o carcereiro prendesse de verdade os dois. Possivelmente aqui porque já tinham uma noção de que o sobrenatural acompanhava os servos do Senhor Jesus. Então, além da cadeia em si, os pés deles foram amarrados em um tronco. E aqui, então,
nós temos um cenário de dor, feridas, prisão, sofrimento, desesperança, mas Paulo e Silas, ainda presos, louvavam ao Senhor. Qual o contexto da sua vida hoje? Independente das circunstâncias, a nossa postura deve ser de um adorador. Lá na prisão, mesmo com as ardências dos açoites, a palavra de Deus diz que eles louvavam a Deus, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha só, gente, o testemunho diante do sofrimento. Ao invés de reclamarem, estavam adorando ao Senhor. Mas vamos continuar aqui. O carcereiro se desperta do sono depois do terremoto e se assusta, porque como ele havia sido, como pediram para ele prender o Paulo e Silas de uma forma que eles não escapassem, depois do terremoto, as portas se abriram, muito provavelmente que os pés também já não estavam mais presos naquele tronco, e no desespero, o carcereiro pega uma espada para se matar. Na minha versão aqui diz, literalmente, ia suicidar-se, no versículo 27. Neste mês de setembro, o mundo para refletir sobre o suicídio. E aqui está um caso onde um empregado, um funcionário, ia suicidar-se por causa, possivelmente, de um insucesso no seu trabalho, no seu emprego. O que fazer, então, diante de uma situação quando esta parece que está totalmente perdida? Suicidar-se? Não. Nós temos então aqui pelo menos 7 atitudes que o texto nos ensina. Então, primeira atitude: não te faças nenhum mal. Essa foi a palavra de Paulo no versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Agir com precipitação pode nos levar a prejuízos ainda maiores. Infelizmente, existe hoje uma crença de que quando eu tenho um problema, se eu me matar, eu mato o problema. Eu acabo com o problema. E isso não é verdade. Porque existe vida após a morte. Mas eu preciso te lembrar que depois da morte existem 2 destinos, e não somente um. Como seria fácil se houvesse apenas o seio de Abraão, como disse Jesus. Como seria tranquilo descansarmos, simplesmente não quero mais continuar nessa vida, e aí eu tiro a minha vida, ficam aí os problemas, ou então eu mato os problemas. Mas vale lembrar que depois desta vida existe o céu e existe o Hades, existe a região do silêncio, existe o inferno. Esta mensagem, a proposta dela não é falar sobre
a vida após a morte diretamente, mas eu quero lembrá-los de que existe uma única verdade sobre a vida depois desta vida. No decorrer do texto tem aquela passagem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Vocês vão ver que a salvação ali não é somente ser salvo ali do seu emprego, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Mas a primeira lição que nós temos, não te faças nenhum mal. Parece que está tudo perdido. Primeira coisa, não te faças nenhum mal. Se você agir com precipitação, você pode trazer prejuízos maiores. Eu lembro que quando eu era adolescente, o meu pai gostava de chamar os filhos no quarto, fechar a porta, sentar, conversar, contar histórias. E certa vez ele disse a seguinte frase: nunca tome uma decisão de cabeça quente. Esta é a mensagem, não te faças nenhum mal. E a minha palavra para você, se algum pensamento prejudicial tem rondado a sua mente, a mensagem é esta: não te faças nenhum mal. Essa é a primeira atitude que nós aprendemos com esse texto. A segunda atitude, procure primeiramente saber exatamente o que está acontecendo. Versículo 29 diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Existe uma expressão em inglês que diz: no news, good news. Nenhuma notícia, boas notícias. Eu acho que aconteceu algo. O que aconteceu? Eu não sei ainda, mas alguma coisa está estranha. No news, good news. Primeira coisa, não tem notícia? Então, por enquanto, é uma boa notícia. Nós precisamos, então, primeiramente saber exatamente o que é que aconteceu. O carcereiro, no desespero, ia se matar. E Paulo falou assim: estamos todos aqui, não te faças nenhum mal. Nós estamos aqui. Aí, para saber o que estava acontecendo, ele diz: alguém me traga uma luz, que eu não estou enxergando nada aqui. Provavelmente, os auxiliares levaram tochas, lamparinas, e aí ele viu que realmente os presos estavam ali. Agora eu quero pensar um pouco. Durante essa mensagem me veio isso aqui à mente. Por que será que Paulo e Silas não fugiram ou não saíram uma vez que Deus abriu as portas? Se coloca no lugar de Paulo e Silas. Você está sendo fiel ao Senhor, pregando o Evangelho, sendo açoitado por causa disso. Aí o povo vai lá e te prende, você ora, louva a Deus, lá pela meia-noite, acontece um terremoto, as portas se abrem. Qual é o recado que vem para você? Está aqui, Deus abriu a porta para ir embora. Não é? Eu estava clamando, eu estava orando, eu estava aqui adorando, veio um terremoto e as portas se abriram. Só pode ser Deus falando assim: vai embora. Mas não foi essa a interpretação de Paulo e Silas. Perceba o discernimento espiritual que nós precisamos ter. Então, eles não foram egoístas. Eles não simplesmente fugiram. Galera, Deus abriu as portas, aleluia, vamos embora. Mas eles ficaram ali. Carcereiro,
tudo bem, nós estamos aqui. Nós não vamos sair, nós não vamos fugir não. Nós estamos aqui. E aí então ele pediu uma luz, e aí ele entendeu exatamente o que estava acontecendo. O que está acontecendo na sua vida? Qual é o problema real que está acontecendo? Você sabe? Então procure saber, primeiramente. Se estiver pensando em fazer algum mal, não faça isso. Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Tenha clareza daquilo que está acontecendo. A terceira atitude que nós aprendemos do texto: conte com a ajuda de pessoas que temem a Deus, ou que temam a Deus. Versículo 30, perguntou: o que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A pergunta do carcereiro aqui vai além, como eu estava dizendo ali no começo, vai além da sua preocupação quanto ao que iria acontecer com ele, pelo fato dos presos estarem ali prontos para fugir. O versículo 23 diz: depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Essa foi a ordem. Guarde Paulo e Silas com toda a segurança, porque tem um sobrenatural que acompanha eles aí. E aí então, eles foram presos. Mas quando o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A pergunta aqui não é mais somente sobre esta questão do guardar com segurança. Ele, por causa da fidelidade de Paulo e Silas a Jesus Cristo, por causa do testemunho de, mesmo depois de açoitado, mesmo estando preso, eles estarem adorando e orando, o carcereiro fala assim: tem alguma coisa aí. Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez o carcereiro não sabia nem que perdição era, mas por causa da fidelidade dos missionários aqui, ele percebe que há uma vida com Deus, que o reino espiritual é sim uma verdade, não é uma religiosidade, mas porque só pode ser alguém transformado por Deus, numa situação daquela, de derrota total, humanamente falando. Eles já estavam presos e açoitados, estarem louvando a Deus. Isso aqui só pode ser de Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Então a pergunta que ele fez para homens que temiam a Deus. E a minha pergunta para você é: quem tem sido o seu conselheiro? A sua conselheira? Nos momentos de prova, ou de provas, a quem você tem dado ouvidos? Aos homens de fé, às irmãs de oração, ou aos colegas de happy hour? Porque se o carcereiro tivesse dado ouvidos para outras vozes, é bem provável que ele teria se matado. Existem hoje, infelizmente, muitos cristãos que se desviaram da fé, porque deram ouvidos a conselhos de pessoas que não temiam a Deus. E quando eu digo temer a Deus, eu não estou dizendo somente cristão, mas fiéis em seus testemunhos. Porque rótulo de crente está assim, ó. Rótulo de cristão está assim, ó. Gente que só fala que é cristão está assim, ó.
Você conhece de andar com a pessoa? Você testemunha fidelidade no momento das provas, adora ao Senhor? Ou só reclama? Quem é o seu conselheiro? A lição que nós tiramos aqui: conte com a ajuda de pessoas que temam a Deus. Cuidado com quem você vai dar ouvidos. Você tem pastores, você tem diáconos aqui na igreja, você tem irmãos em Cristo, pessoas que você tem mais afinidade, pessoas que temem a Deus, que conhecem a palavra. Boa índole não leva ninguém para o céu. Conselho de bom caráter, não é de pessoas que têm bom caráter, não significa que existem ali fundamentos na palavra de Deus, ou seja, conselhos que Jesus Cristo daria. Não estou dizendo aqui que não existem pessoas sábias aí fora, existem. O apóstolo Paulo mesmo diz: nós precisamos reter o que é bom. Mas diante de uma situação como a do carcereiro aqui, tudo está perdido. Eu estou no sal. Ao ponto dele decidir se matar, porque o problema aqui era grave. Então, numa situação dessa, nós temos que ter homens de Deus para orar juntos. Mulheres que temem ao Senhor. Irmã, estou precisando da sua oração. Estou precisando das tuas orientações. Aqui na nossa igreja o que mais tem são os irmãos do cabelinho de algodão doce, que era o cabelinho branco. E esses cabelos brancos têm doutorado aí, que faculdade nenhuma ensina. Então nós temos que buscar experientes, mas que temam ao Senhor. Senão nós podemos ouvir conselhos que não têm fundamento na palavra de Deus e o prejuízo pode ser grande. A quarta atitude que nós aprendemos com essa lição: abra as portas da sua casa para a palavra de Deus. Versículo 32. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Agora aqui, o carcereiro já rendido aos pés de Cristo, ouviram o Evangelho, ele ouviu o Evangelho, e aí então, junto com os presos, ele leva para sua casa. Agora imagina a esposa, recebendo o carcereiro: bem, cheguei, prepara o café aí. Quem está aí? Tem um monte de preso aqui comigo. Mas ele abriu, na verdade, ele estava abrindo as portas para o testemunho vivo do Evangelho. Quem são as pessoas que frequentam a sua casa? Quem é que te influencia direta e indiretamente? A palavra de Deus diz que nós devemos pregar nas portas, nas paredes da nossa casa a palavra de Deus. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas meu sogro tinha um parente, um amigo, que na casa dele, no corredor, tinha a fotografia de um navio com uma sequência de marinheiros. E aquelas crianças cresceram todo dia indo para aquele corredor, vendo aqueles marinheiros. Depois de adultos, todos daquela casa se tornaram marinheiros. Influência indireta. Então, quando nós abrimos as portas para a palavra de Deus, para os louvores ao Senhor, para os cânticos dentro da nossa casa, os hinos de adoração, a leitura da palavra de Deus, quadros com mensagens bíblicas. Hoje existe a tipografia e uns desenhos, umas letras mais lindas que a outra, que dá para você ilustrar a sua casa. Então nós temos que encher a nossa casa com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho, porque ela transforma. Ela transforma.
E esta é a mensagem: o carcereiro abriu as portas da sua casa para a mensagem de Cristo. Porque senão nós ligamos a TV, lixo, na maioria das vezes. Ah, mas nós temos o controle. Mas às vezes o controle tem o nosso controle. Que filme nós estamos assistindo? Que tempo nós temos dedicado? Qual tem sido a comunhão com a palavra de Deus? Isto vai influenciar. Quando chegar o momento, eu espero que isso não aconteça na nossa vida, deixa eu me incluir aqui. Mas nós podemos sim chegar em um momento da vida e falar assim: agora está tudo perdido. O que fazer? Aí nós vamos lembrar dos filmes, nós vamos lembrar o quê? Das historinhas, nós vamos lembrar de maus testemunhos, se for isso que estiver ocupando a nossa mente. Então, abramos e vamos ilustrar a nossa casa com a mensagem do Evangelho. Não permitir qualquer tipo de canções ali dentro, mas hinos de adoração a Deus, exaltando a Deus, nos lembrando quem é o Senhor, lembrando o seu poder, lembrando o seu amor por nós, porque isso influencia nas nossas tomadas de decisões. Quinta atitude: observe aqueles que estão ao seu redor. Versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. O carcereiro achou que tinha o maior problema do mundo, mas Paulo e Silas, mesmo adorando, sofriam com os vergões dos açoites. Então o que aconteceu? O próprio carcereiro passou a cuidar dos presos, daqueles que tinham sido açoitados. Às vezes, estamos diante de uma situação, agora o mundo acabou para mim, mas se nós observarmos as pessoas ao nosso redor, às vezes os problemas são maiores. Certa vez eu estava aqui no gabinete, em um dia comum de trabalho. E aí o pastor Paulo Sérgio falou assim: pastor Flávio, eu preciso de alguém lá no funeral, num funeral que está acontecendo lá no OSAF, vai lá. Eu falei: não, tudo bem, eu vou lá. E aí então peguei a Bíblia e fui, aqui pertinho, e cheguei lá. Eu fui completamente edificado. Por quê? Porque eu parei para refletir sobre a vida. Eu estava aqui no meu dia comum, mas eu pude ver que eu não tinha problema algum. Não era um parente meu ali. A dor não era minha. Eu fui como um servo do Senhor, abri a palavra, ministrei ali. Mas eu sei que vai chegar a minha vez. Mas ali não era a minha vez. Então eu pude adorar a Deus. E falar assim: Deus, como é real a morte. Como é real a dor das pessoas que estão ao meu redor, neste momento. Porque às vezes nós estamos isolados ali com nossos problemas, e nós achamos que do lado de fora está tudo bem, mil maravilhas, mas não é assim. Por isso a orientação aqui: observe as pessoas que estão ao seu redor. Quem é que está passando por alguma dificuldade? Que tipo de ajuda você pode, ainda numa situação de caos, quem você pode servir? Quem é que você pode ajudar? Quem é que está com as feridas no corpo, que você pode ir lá fazer o curativo, como aconteceu com o carcereiro? Então observe as pessoas que estão ao seu redor. Sexto e penúltima atitude desta lição, desta mensagem: assuma um compromisso público com Deus. Versículo 33, a seguir foi ele batizado e todos os seus. O que é o batismo? Batismo é testemunhar para a sociedade de que lado você está. É levantar a bandeira de Cristo e dizer: eu pertenço ao Senhor, custe o que custar. Doa a quem doer. Eu sirvo ao Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Olha o que aconteceu na minha vida. Eu morri para as coisas, para os valores do mundo,
e nasci para os valores do reino de Deus, e eu não vou esconder isso de ninguém. Eles então foram batizados. Eles não foram batizados para serem salvos, porque o batismo não salva. O que salva é o que a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas por que eu devo batizar? Obediência. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo é o pacto inicial, é o pontapé inicial da sua fidelidade ao Senhor. Não é o início da sua vida cristã. A sua vida cristã começa quando você crê no evangelho. E porque você creu é porque Deus chegou e abriu seus olhos. A mensagem chegou até você. Você pôde ouvir a mensagem e escolher crer no Senhor. Foi o que aconteceu com o carcereiro aqui. Ele creu no Senhor, mas ele obedeceu. Foi batizado em nome de Jesus ali. E não só ele, porque aí os comentaristas vão dizer também que quando um líder da casa toma a sua decisão ao lado do Senhor, a tendência é que venha então toda a sua família. E foi o que aconteceu no caso do carcereiro. Quem ainda não foi batizado na sua casa? Por quê? Eu tenho sido testemunha viva de Cristo dentro da minha casa, ao ponto das pessoas testemunharem e desejarem essa fidelidade, desejarem essa caminhada com o Senhor. Eu preciso ser testemunha viva, eu preciso ser fiel ao Senhor. O carcereiro só temeu Paulo e Silas aqui, porque eles não murmuraram, eles não pegaram uma serrinha e ficaram assim, para abrir aquela, para arrebentar as cadeias ali dos pés, ou para tentar abrir, pega aí um palitinho, pega aí, não, eles estavam adorando a Deus na prisão. E por causa dessa fidelidade, o que eu preciso fazer para ser salvo? Já pensou o seu filho chegar para você: pai, mãe, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ou o contrário, seus pais chegarem para você e dizer: filho, filha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque eu estou vendo Deus em tudo isso, e eu quero isso para mim. Agora, que postura nós temos tido? Uma postura de fidelidade, porque isso aqui é responsabilidade nossa, da igreja. O esfriamento aí fora do cristianismo é por causa de mau testemunho. Não tem exemplo, tem muita fala, mas não tem exemplo. Então nós temos que assumir um compromisso público, honrar a Deus. Olha o que Deus tem feito por nós. Aliás, olha o que Ele fez por nós, ponto. A minha graça te basta. Se Deus nos não responder mais nenhuma das nossas orações, a graça do Senhor nos basta, porque nós temos hoje a garantia do céu. Porque Jesus disse: vou preparar-vos o lugar. Se não for assim, não vos teria dito. Na casa do meu pai há muitas moradas. Pronto, o hotelzinho está reservado para nós. Ah, mas Deus não responde minha oração, não quero mais. A graça do Senhor nos basta para sermos fiéis até o último suspiro. A graça do Senhor nos basta. Se você ainda não é batizado, eu quero que você durma com esse barulho essa noite. Por que você ainda não foi batizado? O que te impede de assumir um compromisso público diante da sociedade? Assim, olha, eu pertenço a Cristo, porque eu sei o preço que Jesus morreu, o preço que Jesus pagou por mim naquela cruz.
O que impede de você de vir de uma vez para o lado de cá? Talvez você já tenha sido batizado, mas está nesse lenga-lenga cristão aí. O que impede você de firmar o pé aí? É isso aqui, é a fidelidade, são os valores e os princípios bíblicos da palavra de Deus que eu vou viver. É assim que será dentro da minha casa. Se um integrante da minha casa não quer, sinto muito, mas eu preciso ser fiel ao Senhor. Importa agradar a Deus e não a homens. Está aqui no livro de Atos. Preciso permanecer fiel ao nosso Deus, ao meu Deus. Então, se você quer ser batizado, você pode me procurar. Não tem data ainda, nem sei se pode, por causa da água, eu não sei, mas não importa. Se você desejou aí, pastor, eu quero, pode me procurar, que a hora que liberar geral aí é nós vamos para a água lá e batismo. Para a glória de Deus, para mostrar para todo mundo aqui na internet, você compartilha para todo mundo aí o link, meu batismo, assiste lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e aí mergulha e levanta para a glória de Deus, mostrando para todo mundo de que lado você está. Isso influencia nas suas tomadas de decisões, pode ter certeza que isso influencia positivamente. Porque você agora tem um compromisso também, diante da sociedade, de que lado você está. E por último, faça parte da família de Deus, versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aquele que era carcereiro, agora estava servindo os presidiários. Aqueles que estavam como presidiários foram servidos pela família do carcereiro. Os relacionamentos que estavam divididos, carcereiro por um lado, preso de outro, agora foram tudo resolvidos depois de Cristo. Olha o milagre que Jesus faz aqui. O discernimento de Paulo e Silas de não fugirem antes de pregar o evangelho para aquele carcereiro. Ele trouxe então toda a família, Deus usou Paulo e Silas para trazer não só o carcereiro, mas toda a sua família. O que parecia estar tudo perdido, tornou-se um ambiente de milagre. Está tudo derrotado aí, você está num ambiente de milagre. É aí que Deus vai agir. Porque foi numa situação complicada na vida do carcereiro que Deus foi lá e agiu. Na vida daquele que era cego, quando ele ouviu que Jesus estava passando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que você quer? Eu quero ver. Olha o prejuízo. Ele era cego. Então, num ambiente de destruição, num momento sem esperança, nos encontramos num ambiente de milagres. Para encerrar, lembrei do Silvinho, amigo meu. Silvinho, baterista da igreja, lá em Cuiabá. Ele falou assim: pastor, eu estou sem emprego, e a única coisa na vida que eu sei fazer é tocar bateria. E uma banda me chamou para tocar. Mas uma banda de rock pesado, e os ambientes que eles vão não é legal não. Então eu queria saber, pastor, se eu posso ir ou se eu não posso. A resposta do pastor foi: Silvinho, dê o espaço que Deus precisa para ele agir e fazer um milagre. Ele vai abrir as portas. Para encurtar a história, Silvinho aceitou o convite da banda. Primeiro show numa cidade, no município de, não sei se foi Primavera do Leste ou Campo Verde. Primeiro show. Eles entraram na van e foram de tarde. A van na estrada, ela rodou e o Silvinho estava dormindo no último banco. A van rodou na pista e a hora que ele rodou, um caminhão pegou só a parte de trás. E só o Silvinho morreu. Ele foi baterista da nossa banda antes da conversão. Aí o Silvinho converteu.
A questão aqui não é para onde ele foi. Se ele entregou a vida a Cristo, ele está salvo. Mas e se tivesse optado em dar o devido espaço para Deus operar um milagre e abrir as portas? Então nós temos que ter sabedoria. E o fundamento da sabedoria está na palavra de Deus. Então nós temos que cuidar com quem ouvimos. Devemos participar da família de Deus de fato. Não só de banco, mas de fato. Conviver, ouvir. A família de Deus não é perfeita aqui na terra. Não é. Você tem suas imperfeições, eu tenho as minhas, mas nós vamos dando glória a Deus. E Deus, pela sua graça, Ele nos usa. Nos usa. Então sejamos fiéis a Deus. Parece que está tudo perdido? Tenha calma. Não te faças nenhum mal. Observe as coisas. Como estão acontecendo. O que de fato está acontecendo. Dê espaço para a palavra de Deus. Procure conselhos de homens e mulheres de Deus. Aprenda a contar com Deus. Aprenda a contar com Deus. E conte com o povo de Deus. Não precisa nem ser da nossa igreja, mas que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. E dê ouvidos. Porque junto com o conselho vem uma palavra de oração. Vem uma vigília. Vem a intercessão, vem versículos bíblicos que vai te alimentar e vai te tirar daí. Quando estamos com o Senhor, essa conversa de que está tudo perdido não existe. Quando estamos com o Senhor. Agora, se tentarmos caminhar sozinho, eu não sei o que pode acontecer. Eu sei o que pode acontecer se você estiver em Cristo. Se você estiver andando com o Senhor, eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer um milagre aí, porque Deus é fiel. Ele é fiel. E o milagre nem sempre é do jeito que nós queremos. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Pai eterno, nós estamos na Tua presença. E nesta hora apresentamos ao Senhor o Teu povo. Tanto aqui quanto em casa, na internet. Talvez alguns deles podem estar dizendo: tudo está perdido, as esperanças acabaram, o chão foi embora. Mas nós aprendemos nesta noite que há esperança, porque o nosso Redentor vive. Há aquele que abre as portas, nos liberta das prisões, das amarras, enquanto adoramos, mesmo diante da dor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Talvez nesta noite tenhamos pessoas querendo assumir um compromisso contigo. Escreva o nome destes no livro da vida que o Senhor já leu em seus corações. Salva-os para a glória do Teu nome. Resgata aqueles que estão mais para o lado de lá do que do lado de cá. Depois dessa mensagem, resgata, Senhor, para a glória do Teu nome. E firma os pés sobre a rocha. Troque os cânticos dos lábios. Substitua-os colocando, ó Deus, hinos de louvor ao Senhor, para que os demais tremam e confiem em Ti. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus.